Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Dias que se repetem, orações que parecem não sair do lugar, promessas que você guarda no coração, mas que ainda não se materializaram. Você continua crendo, continua buscando, continua tentando permanecer firme, mas no fundo existe uma pergunta silenciosa: Deus, o Senhor ainda está trabalhando? Ou tudo realmente parou? Essa mensagem é para você que sente que sua vida entrou em um tempo de pausa. Para você que olha ao redor e não vê mudanças claras. Para você que se sente cansado de esperar por algo que parece distante demais. O que você precisa entender desde o início é que o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é concentração, é cuidado, é trabalho profundo acontecendo onde os olhos não alcançam. Deus não age apenas no barulho das grandes mudanças. Ele trabalha de forma intensa no invisível. Enquanto você não vê portas se abrindo, Ele está alinhando caminhos. Enquanto você não percebe respostas, Ele está preparando estruturas. Enquanto tudo parece parado, Ele está organizando detalhes que precisam estar no lugar certo para que o próximo passo não te destrua, mas te sustente. O problema é que fomos ensinados a associar movimento com barulho. Achamos que, se Deus estivesse agindo, algo já teria mudado visivelmente. Alguma resposta teria vindo. Alguma porta teria se aberto. Mas Deus não se submete à nossa pressa. Ele trabalha no ritmo da eternidade, não no ritmo da ansiedade humana. E o ritmo dele quase sempre parece lento para quem está esperando. Talvez você esteja tentando medir o agir de Deus pelo que vê externamente, mas o agir mais importante quase nunca começa fora. Ele começa dentro. Deus trabalha primeiro no coração, na mente, nas emoções, na maturidade espiritual. Porque Ele sabe que não adianta mudar o cenário se a pessoa ainda não está pronta para viver nele. Não adianta entregar uma bênção se ela ainda se tornaria um peso. Enquanto você sente que tudo está parado, Deus pode estar removendo coisas que te fariam tropeçar depois. Pode estar fechando portas que você insistiria em atravessar sem perceber o perigo. Pode estar te livrando de relações, ambientes ou decisões que atrasariam ainda mais o propósito. Mas como isso acontece em silêncio, você sente apenas a espera, não o livramento. O silêncio de Deus confronta algo profundo em nós, a necessidade de controle. Queremos saber quando, como e de que forma as coisas vão acontecer. Queremos respostas claras, prazos definidos e garantias visíveis. Mas a fé verdadeira começa quando essas garantias desaparecem. Quando você precisa escolher confiar mesmo sem entender. Quando precisa continuar mesmo sem sentir. Há um tipo de amadurecimento que só acontece no silêncio. É nele que você aprende a depender menos das circunstâncias e mais da presença de Deus. É nele que você aprende a ouvir mais do que falar, a esperar mais do que exigir, a descansar mais do que tentar controlar. Esse processo é desconfortável, mas extremamente necessário para quem deseja viver algo sólido e duradouro. Talvez você esteja se comparando com outras pessoas, vendo a vida delas avançar enquanto a sua parece estagnada. Mas Deus não trabalha em linhas paralelas iguais para todos. Cada pessoa tem um tempo, um processo e uma preparação específica. O que parece avanço rápido para alguém pode não ser sustentável. O que parece demora para você pode ser exatamente o cuidado que vai evitar uma queda futura. Deus conhece o que você pede, mas também conhece o que você ainda não suportaria. Ele sabe exatamente o momento em que você estará pronto para receber sem se perder. Por isso, Ele trabalha em silêncio. Ele não precisa anunciar o que está fazendo. Ele simplesmente faz. E quando o resultado aparece, você percebe que nada foi por acaso. O silêncio também é um convite.
um convite para você reduzir o barulho externo e prestar atenção no que está sendo tratado dentro de você. Muitas vezes, Deus silencia para que você consiga ouvir coisas que antes eram abafadas pela correria, pela ansiedade e pelas distrações. Coisas que precisam ser curadas, alinhadas ou fortalecidas antes do próximo nível. Se hoje você sente que tudo está parado, não interprete isso como abandono. Não ache que Deus se esqueceu de você. Não conclua que suas orações não foram ouvidas. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação, é cuidado, é trabalho sendo feito com precisão, mesmo que você não perceba agora. Deus não desperdiça tempo, Ele não desperdiça dor, Ele não desperdiça espera. Tudo o que você está vivendo agora está sendo usado para formar algo que ainda não se revelou. O que hoje parece apenas silêncio pode ser o fundamento de algo muito maior do que você imagina. Se você continuar confiando, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, chegará o dia em que o silêncio fará sentido. E você perceberá que, enquanto achava que nada estava acontecendo, Deus estava trabalhando em tudo. O silêncio de Deus costuma revelar o que realmente sustenta a nossa fé. Enquanto tudo vai bem, enquanto as respostas chegam rápido e as portas se abrem, é fácil acreditar. Mas quando o silêncio se prolonga, quando os dias passam e nada parece mudar, algo profundo é confrontado dentro de nós. Continuamos confiando apenas quando entendemos ou conseguimos confiar, mesmo quando não temos explicações. Esse é um dos pontos mais delicados da caminhada espiritual. Texto padrão. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora, mas não sente consolo imediato. Lê a palavra, mas parece que nada salta aos olhos. Busca direção, mas tudo continua nebuloso. Esse tipo de fase faz muita gente achar que está fazendo algo errado. Mas o silêncio de Deus não é sinal de reprovação. Muitas vezes é sinal de que Ele está tratando coisas mais profundas do que aquilo que você está pedindo agora. Deus não trabalha apenas para resolver situações. Ele trabalha para formar pessoas. E a formação quase sempre acontece longe dos aplausos, longe das respostas rápidas e longe da sensação de controle. Enquanto você espera por uma mudança externa, Deus pode estar fortalecendo sua estrutura interna. Enquanto você pede um sinal, Ele pode estar te ensinando a permanecer sem depender dele. O silêncio também nos ensina a diferenciar fé de emoção. Existem momentos em que sentimos a presença de Deus de forma intensa, e isso é maravilhoso. Mas existem outros momentos em que não sentimos nada, e ainda assim, Deus continua presente. Se a sua fé depende apenas do que você sente, ela se torna instável. Mas quando você aprende a confiar mesmo sem sentir, sua fé amadurece. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de não entender, cansado de ouvir que tudo tem um tempo. Esse cansaço é real e Deus conhece cada detalhe dele. Ele sabe quantas vezes você pensou em desistir, quantas vezes se perguntou se valia a pena continuar crendo. O silêncio não o assusta. Ele não se ofende com a sua fragilidade. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais quando você se sente fraco. Há coisas que Deus só faz quando você não tem mais força para controlar. Porque enquanto você tenta resolver tudo sozinho, não há espaço para Ele agir plenamente. O silêncio muitas vezes vem para quebrar essa ilusão de controle, para te mostrar que você não precisa ter todas as respostas para continuar, que você não precisa entender tudo para ser cuidado. Enquanto parece que nada está acontecendo, Deus pode estar protegendo você de decisões precipitadas, pode estar impedindo que você avance antes da hora, pode estar te livrando de caminhos que parecem bons agora, mas trariam consequências difíceis depois. Mas como esse cuidado acontece em silêncio, você sente apenas a frustração, não o livramento.
O silêncio também revela o quanto você confia na fidelidade de Deus, e não apenas nas suas ações visíveis. Confiar quando há movimento é natural. Confiar quando tudo parece parado é um exercício profundo de fé. É dizer com o coração, mesmo sem palavras, que você acredita que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entende o que Ele está fazendo. Talvez você esteja em um tempo de espera que parece longo demais, mas Deus não trabalha com atrasos aleatórios. Ele trabalha com precisão. Cada detalhe está sendo alinhado. Pessoas, circunstâncias, oportunidades e até o seu próprio coração estão sendo preparados. E se Ele liberasse agora aquilo que você pede, talvez você não estivesse pronto para sustentar. O silêncio de Deus não significa que Ele parou de agir. Significa que Ele está trabalhando em um nível mais profundo, mais silencioso e mais duradouro. Um nível que não pode ser apressado. Um nível que exige confiança. Um nível que prepara você para viver algo que não será apenas passageiro, mas transformador. Se você sente que está vivendo um tempo de silêncio, não se afaste. Não desista. Não interprete esse momento como abandono. Continue buscando, mesmo sem sentir. Continue orando, mesmo sem respostas imediatas. Continue caminhando, mesmo sem clareza total. Porque há coisas que só se revelam a quem permanece. O silêncio não é o fim da história. Ele é parte do processo. E quando Deus decide falar, quando decide agir de forma visível, tudo aquilo que hoje parece parado vai ganhar sentido. Você vai perceber que esse tempo não foi perdido, foi investido. Chega um momento em que, mesmo sem perceber mudanças externas, você começa a notar algo diferente dentro de si. Não é que o silêncio tenha acabado, não é que as respostas finalmente chegaram, mas o peso já não é o mesmo. A ansiedade já não domina como antes. A necessidade de controle começa a perder força. E é nesse ponto que você entende algo profundo. Deus estava trabalhando em silêncio, não para te confundir, mas para te fortalecer. O silêncio de Deus não é vazio, ele é cheio de intenção. Enquanto você aguardava por sinais claros, ele estava alinhando coisas que você nem imaginava. Enquanto você se sentia parado, ele estava te preparando para caminhar com mais firmeza. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, ele estava construindo uma base sólida dentro de você. Porque aquilo que Deus prepara no silêncio geralmente é forte o suficiente para permanecer quando o barulho chega. Talvez hoje você perceba que não reage mais como antes, que certas coisas já não te tiram a paz com a mesma facilidade, que algumas preocupações perderam intensidade. Isso não aconteceu por acaso. É fruto do processo silencioso. É resultado de noites em que você não entendeu, mas continuou. De dias em que você não sentiu, mas permaneceu. De momentos em que tudo parecia parado, mas você decidiu não desistir. Deus trabalha no silêncio porque Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você vai receber. Ele sabe que uma bênção entregue no tempo errado pode se tornar um fardo. Ele sabe que uma porta aberta antes da maturidade pode causar quedas profundas. Por isso, ele prefere trabalhar com paciência, formando caráter, fortalecendo a fé e ajustando o coração antes de mudar o cenário. O silêncio também te ensina a ouvir de outra forma, a ouvir menos o barulho das comparações, das pressões externas e das expectativas alheias, e a ouvir mais a voz interior que Deus vai moldando com o tempo. Uma voz mais calma, mais segura, mais confiante. Uma voz que aprende a dizer: eu não entendo tudo, mas confio. Talvez você esteja começando a enxergar que algumas coisas precisavam mesmo não acontecer, que certos caminhos precisavam ser interrompidos, que algumas respostas precisavam demorar. E mesmo que isso tenha doído, hoje você consegue perceber que houve cuidado nisso tudo.
Deus estava te poupando de dores maiores, estava te livrando de escolhas que não sustentariam o futuro que Ele tem para você. O silêncio de Deus não dura para sempre. Ele tem um propósito e um tempo determinado. E quando esse tempo se cumpre, tudo aquilo que parecia parado começa a se mover de forma clara. Portas se abrem, direções ficam evidentes, respostas chegam. Mas quando isso acontece, você já não é mais a mesma pessoa que começou a esperar. Você está mais forte, mais preparado, mais consciente. E quando o movimento finalmente começa, você entende por que precisou esperar. Entende por que não foi antes. Entende por que teve que ser desse jeito. O silêncio deixa de ser motivo de dor e passa a ser parte do testemunho. Você olha para trás e percebe que foi ali, no silêncio, que sua fé se aprofundou, que sua confiança amadureceu, que sua dependência de Deus se tornou real. Se hoje você ainda está no meio desse silêncio, não se apresse. Não force respostas, não tente sair do processo antes do tempo. Continue confiando, continue caminhando, continue crendo, mesmo quando não sente. Porque Deus não abandona quem permanece. Ele honra aqueles que confiam mesmo quando tudo parece parado. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários esta frase como um ato de fé. Deus está trabalhando, mesmo em silêncio. Ao escrever isso, você fortalece sua própria confiança e também encoraja outras pessoas que estão vivendo esse mesmo tempo de espera. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Aqui você encontra mensagens que ajudam a atravessar momentos difíceis com fé, clareza e paz no coração. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Esse gesto simples permite que essa palavra alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Leve essa verdade com você. O silêncio de Deus não é ausência, é cuidado, é preparação. É trabalho profundo sendo feito onde os olhos não veem, mas o coração sente no tempo certo. Confie, permaneça. Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado.